Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão nos assistindo. Eu sou o pastor João Pereira e vamos para mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo do 1 ao 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e os constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vi que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lá anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Senhor Deus, oramos nesse instante pedindo a direção do Teu Espírito Santo, para que todos que estão assistindo essa mensagem possam compreendê-la e aplicá-la em seus corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, o tema da mensagem dessa noite é alerta da palavra de Deus através do profeta. Talvez você esteja aqui me assistindo, você que está me assistindo nesse momento, esteja se questionando por que mais uma mensagem da Bíblia. Ou talvez você tenha chegado a uma conclusão acreditando que eu sou mais um daqueles que irá pregar sobre prosperidade, sobre cura, sobre conquista de bênção e várias promessas boas, porque isso é que muita gente gosta de ouvir. Promessas boas, né? Pregações que lhe agradam aos ouvidos. Ou talvez você esteja aqui pensando que eu irei pregar sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta ou coisas semelhantes. Também talvez você tenha concluído que não é necessário eu pregar mais nenhuma mensagem da Bíblia, porque você é uma pessoa religiosa e como você já tem a sua religião, você não precisa de mais uma mensagem, mais uma pregação. Mas nós podemos ver aqui nesse texto do profeta Ezequiel, quando ele então estava pregando para o povo através da ordem de Deus, e Ezequiel ele estava tendo por parte do povo uma rejeição pela sua mensagem. Ele era o profeta de Deus e que estava trazendo a profecia, né, a mensagem de Deus para o povo, mas de uma certa forma o povo estava rejeitando a palavra que Daniel estava trazendo, que não era palavra sua, mas palavra de Deus. Então as pessoas que ouviam Ezequiel não obedeciam a palavra, apesar de
lisonjear Ezequiel com a sua boca, né? E hoje a gente vê muitas coisas assim, no momento das pregações, muitas pessoas lisonjeiam, né? O pregador, o profeta de Deus, através das suas palavras, né? A gente pode até, não estou dizendo aqui que isso não é, você não pode falar isso, mas muita gente está ouvindo a mensagem e estão gritando glória, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Então muita gente fala isso e só da boca para fora. Nem sempre eles estão com atenção na palavra de Deus. E era o que estava acontecendo na época de Ezequiel. Ele pregava, ele falava da palavra de Deus, as pessoas lisonjeavam, mas seus corações estavam longe do Senhor. Você pode ver no versículo 31, aqui do capítulo 33, quando ele diz assim: e eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentavam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então veja que mesmo que o profeta estava profetizando, pregando a palavra de Deus, as pessoas vinham para o profeta, ouviam o profeta pregar, lisonjeava o profeta com a sua boca, mas o seu coração estava longe de Deus, né? Ou seja, estava apenas ouvindo e aceitando aquelas palavras da boca para fora, embora que estava dizendo, que estava acreditando, que estava entendendo, mas era só da boca para fora. Então eles viam Ezequiel, também muitas pessoas naquela época, no contexto aqui desse texto, as pessoas da época de Ezequiel, eles viam Ezequiel como se fosse um ator num palco, e a mensagem de Deus como uma forma de passatempo. Então veja aqui no versículo 32, ele diz: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra. Ou seja, as pessoas iam para Ezequiel, iam ouvir Ezequiel pregar a palavra de Deus, porém tinha ele como um ator, né? Como um cantor que cantava para eles canções alegres, mas eles não acreditavam no que Ezequiel estava falando. O pregador, ele prega a palavra, as pessoas dão glória, as pessoas dão aleluia, as pessoas até mesmo de uma certa maneira eles demonstram, né, um tipo de alegria, de vibração com a mensagem, mas os seus corações estão longe de entender, de aceitar a palavra do nosso Deus. A igreja hoje, ela também deve tomar muito cuidado, você que é crente, né, você que se diz cristão, deve tomar muito cuidado para não fazer do culto uma encenação montada, ou seja, um tipo de show como um passatempo, pois as atitudes dessa forma não honra nunca a Deus. Porque tem gente que vai para a igreja e quer fazer do culto, né, um show, uma coisa diferente, achando que isso é que é o correto, porque brincar assim na igreja, isso vai agradar a Deus, porém isso não honra a Deus de maneira alguma. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus com a prática do que a gente aprende, né? Devemos ser então praticante da palavra de Deus, não apenas ouvinte, né? Se você for para o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz assim, a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, como cristão, como crente, nós temos que ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Então as pessoas só irão atentar para a palavra de Deus quando a palavra de Deus se cumprir de fato nas suas vidas. E muitas vezes esse cumprimento é dolorido, esse cumprimento traz castigo, né? Então foi o que aconteceu com Israel. Ezequiel, ele pregava para Israel, dizendo o que iria acontecer com Israel, que Israel ia cair em ruína, e Israel apenas escutava aquelas mensagens como se fosse música. Hoje os pregadores da palavra de Deus, que são como os profetas de Deus, certo? Eles são o porta-voz de Deus, porque pregam pela palavra, eles pregam, mas muitos têm essas mensagens como canções. Talvez essa mensagem que eu estou pregando para vocês nessa noite, você que está me assistindo, você pode até achar que coisa bonita, né? Eu acho que mensagem bonita, mas não tem essa mensagem como uma canção ou como algo para te alegrar.
mas algo que Deus está mandando te falar, que Deus, através da sua palavra, Deus está mandando você ouvir essa palavra. Deus quer que você escute essa mensagem e que ponha em prática. Porque isso é um alerta da palavra de Deus, como o nosso tema aqui, o alerta da palavra de Deus através do profeta, né? Ou seja, através do pregador, porque o profeta é aquele que prega a palavra, é o pregador da palavra de Deus, o que está na Bíblia, o que está revelado na palavra de Deus. Então, se você está ouvindo, se você está assistindo, então cuidado com a sua vida, não tenha essa mensagem apenas como uma canção bonita aos seus ouvidos, mas preste bem atenção no que ela está te falando, para que não seja tarde demais, para que você não venha cair em ruína, não venha passar por uma situação desagradável ou de aperto e depois, eita, bem que poderia ter dado ouvido àquela mensagem e não ouvir. Então, como mensageiro da palavra de Deus, embora muitos estejam mais um pregador, mais um que aparece nas redes sociais para pregar a palavra de Deus, mas como mensageiro da palavra de Deus e na função de profeta de Deus agora, nesse momento, através da Bíblia, eu tenho que apresentar a palavra de Deus para todos que estão nos assistindo. Então, o que é que Deus quer falar para você nessa noite, você que está nos assistindo? Então, vamos ver aqui os alertas da palavra de Deus para você nessa noite. O que é que Deus quer te alertar nessa noite através da sua palavra? Primeiro, alerta que Deus dá para você nessa noite é que a espada de Deus virá sobre esse mundo. Meus queridos, minhas queridas, como mensageiro de Deus, nós devemos anunciar a plenitude da palavra de Deus, ou seja, todos os julgamentos, todas as advertências, todas as promessas de Deus, não apenas coisa boa, porque tem muitos pregadores que só querem pregar prosperidade, que Deus tem um plano para a sua vida, que você vai passar por isso, que você está passando por um momento difícil, então os pregadores só pregam que você vai sair dessa, que Deus vai te livrar dessa, mas não prega sobre a profecia de Deus com relação à humanidade, o que vai acontecer com a humanidade, o que Deus tem preparado para a humanidade que continua em desobediência, que continua sem crer no Senhor Deus, sem aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, do versículo 1 ao 3, nós podemos ver aqui, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha o que o profeta Ezequiel está dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então essa é a minha obrigação, essa é a minha atitude para com você nessa noite, é o meu dever como pregador da palavra de Deus, é alertar você que está me assistindo sobre a espada de Deus que virá sobre a terra. Mas pastor, que espada é essa? Ora, a espada de Deus, ela pode vir de várias maneiras. Nós podemos ver que na Bíblia mostra que Deus fala, e nós vamos ver aqui ainda no decorrer da mensagem, que a espada de Deus pode vir de várias maneiras. Então, nós temos que pregar a palavra em todos os sentidos. Não apenas pregar sobre bênção, sobre prosperidade, sobre a vitória. Nós temos que pregar sobre o castigo de Deus também. Porque muita gente diz, mas Deus não vai castigar ninguém, porque Deus é Pai. Mas, meus queridos, minhas queridas, a Bíblia diz que Deus vai castigar. Não é o pregador, não sou eu, essas palavras não são minhas. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todo dia. E que Ele está dizendo aqui que a espada vai vir sobre o povo. Ele estava avisando para Israel. Ele mandou o profeta Ezequiel avisar Israel que a espada viria sobre o povo. Mas o povo ouvia essa mensagem como, isso nunca vai acontecer, isso não tem nada a ver. Então, a Bíblia fala de muitas coisas que vão acontecer. A Bíblia fala que o anticristo, ele vai vir para essa terra, ele vai ser autorizado a se manifestar, porque como a gente já falou até em outras mensagens passadas, ele não se manifestou porque ainda tem uma resistência contra a sua manifestação, que é o Espírito Santo de Deus, que está habitando na igreja, que está habitando naqueles cristãos que realmente são servos verdadeiros do Senhor e servos verdadeiros do Senhor. Então essa é a resistência que ainda impede a manifestação total do anticristo, que é o próprio Satanás. Então, meus queridos, minhas queridas, a Bíblia fala sobre muitas coisas que irão acontecer. A Bíblia fala que haverá guerra, rumor de guerra, fome, peste, em vários lugares. A Bíblia fala que
a maldade vai aumentar cada vez mais, o amor dos homens vai esfriar, a iniquidade vai aumentar, os homens irão de mal a pior. A Bíblia fala que vai chegar o tempo da grande tribulação, quando a igreja ela vai ser arrebatada, ela vai ser levada desse mundo aqui, vai se encontrar com o Senhor nos ares. Aqueles cristãos que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos na época serão transformados e vão se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Então é o alerta da palavra de Deus, isso nós temos que avisar a vocês. Porque tem muitas pregações que só se preocupa com o momento agora, atual, esse momento presente aqui, você está passando, talvez você esteja passando aí por uma dificuldade, por um problema na sua vida, seja com a sua família, seja com a sua saúde, seja com a sua vida financeira, e você está querendo ouvir muitas vezes uma pregação para te confortar nesse sentido. Mas, meus queridos, minhas queridas, nós temos que pregar a totalidade da palavra, não apenas sobre isso. E nessa noite, a mensagem para você é sobre a espada que vai vir sobre essa terra, que Deus está dizendo aqui que essa espada vai vir. Então ele diz aqui que a sua espada já está afiada, e a qualquer momento ele irá usar essa espada contra os ímpios. Voltando algumas páginas aí, alguns versículos, alguns capítulos do livro de Ezequiel, lá no capítulo 21, no versículo do 9 ao 11, olha o que diz então o texto da palavra do nosso Deus, aqui em Ezequiel 21, do 9 ao 11. Olha o que diz aqui, ó. E filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize a espada está afiada e polida, para grande matança está afiada, para reluzir está polida. Alegra-nos-emos, pois, a vara de meu filho é que despreza todo madeiro, e foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Ou seja, a qualquer momento Deus vai autorizar o inimigo, o anticristo, se manifestar, e ele vai vir com grande ira, porque a Bíblia diz que o diabo ele vai vir com grande ira. Se você for para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha só, quem for para o céu, quem vai para o céu quando for arrebatado, a Bíblia está dizendo: alegrai-vos vocês que vai para o céu, você que está no céu. Por que você deve se alegrar com isso? Porque olha o que diz o restante do capítulo 12, do versículo 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então veja que essa é a mensagem que nós temos que falar para você. O diabo vai descer, ele ainda não está permitido a descer. Muita gente fantasia aí a figura de Satanás como se Satanás estivesse no inferno agora, com um tridente espetando as pessoas. Satanás não está no inferno. Satanás ele ainda não foi para o inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo, mas no momento ele está nas hostes celestiais, ele está em uma parte do céu, não o céu onde Deus está habitando, mas uma parte baixa do céu, para onde ele foi expulso. Então os demônios, os anjos que foram caídos com ele, estão habitando, atuando na terra, mas ele, como é poderoso, ele tem grande poder, ele não é permitido ainda, porque a resistência do Espírito Santo contra ele impede que ele se manifeste. Mas no dia que Jesus ele mandar tocar a sua trombeta e convocar a sua igreja para o arrebatamento, então o diabo vai descer. Por isso que ele diz: alegrai-vos aos céus, e os que neles habitai, porque ai dos que estão na terra, porque o diabo vai descer com grande ira. Então esse é o alerta, meus queridos, minhas queridas, que Deus tem para você nessa noite. Estamos aqui como atalaia. Atalaia, a figura do atalaia aqui, olhando para as cidades antigas, todas as cidades antigas elas eram muradas, muros altos, e todas as cidades tinham uma torre alta. E nessa torre alta ficava então um sentinela, que esse é o atalaia. E esse sentinela ele tinha um instrumento, podia ser uma trombeta, uma corneta, ou alguma dessas torres tinha algum sino. E o atalaia, que é o sentinela, ele ficava olhando constantemente ali para todos os lados da cidade, para que
se porventura se aproximasse inimigos para atacar a cidade, ele tocava a trombeta. Olha, o toque daquela trombeta era para avisar que o inimigo estava se aproximando e para que as pessoas pudessem então se proteger, se defender do inimigo. Então, nós estamos aqui como um atalaia, tocando a trombeta de Deus, ou seja, pregando a palavra de Deus, te avisando que o diabo vai vir para esse mundo. Vai ser permitido, então, ele se manifestar. Então, para que você escape dessa situação, entregue a sua vida a Jesus. Se converta ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e tenha Jesus como seu único Senhor, o único e suficiente Salvador. Faça isso agora, porque só Ele é quem pode te salvar, só Ele que vai nos salvar da espada do inimigo. Então, meus queridos, minhas queridas, é isso que Deus quer falar para você, que a espada está afiada e a qualquer momento Ele vai usar essa espada. Ele vai permitir que o inimigo use essa espada. Esse é o primeiro ponto nessa noite. O segundo ponto, por que nós devemos avisar você, quais são os alertas da palavra de Deus para você. O primeiro alerta é que a espada de Deus virá sobre esse mundo, sobre as pessoas ímpias. O que é a pessoa ímpia? É aquela que não crê, é aquela que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor. Em segundo lugar, a mensagem de Deus através dos profetas que nós temos que pregar para você hoje é que você está sendo avisado. E que eu, como profeta, nós pregadores da palavra de Deus como profeta, nós não seremos culpados caso a espada pegue você. No versículo 4, voltando para o livro de Ezequiel, capítulo 33, no versículo 4 ele diz assim: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, nós estamos pregando para você. Estamos avisando a você sobre a aproximação do inimigo. E o inimigo já está começando a agir. Através dos seus demônios, ele está começando a matar. Você pode entender, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, preste bem atenção, caia em si. Esse ano de 2020 foi um ano de matança. A espada levou muita gente, não só crente, como levou ímpios também. Mas essa não é ainda a espada da profecia de Deus. Essa ainda não é a espada que vai devastar a humanidade. A espada que o inimigo vai usar vai ser muito mais poderosa. Isso é só um começo. Você precisa então estar preparado para quando a espada estiver afiada, você se livrar dela. E nós estamos avisando a você. Então, caso você caia pela espada, não vá pensar que essa espada é uma espada literalmente, não, como uma espada aquela que os gladiadores usavam, né, os romanos usavam. A espada ela pode vir ter vários sentidos, é só através de morte que vem de várias maneiras. Então, como mensageiro, nós temos que pregar a mensagem de Deus para você, para a sua vida, para que você aceite essa mensagem. Agora cabe a você. Eu não acredito nisso, porque tem muita gente que é assim, não, esses pregadores pregam a palavra, mas eu já ouvi muito isso é besteira, isso nunca aconteceu, meus pais já falavam isso, meus avós já falavam isso, meu bisavô já falava isso, e nunca vem acontecendo isso, nunca vai acontecer. O mundo nunca se acaba, quem se acaba são as pessoas. Essas coisas, não, meu querido ouvinte. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para Deus. E que Deus ainda não tomou essa decisão porque Ele é paciente. Ele só não fez ainda, Ele só não autorizou a espada começar a trabalhar nessa terra porque Ele é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que você venha se salvar. Então a nossa missão aqui é pregar a palavra. E a desculpa de pertencer a um segmento religioso, ou você está, não, mas eu já sou religioso, essa mensagem não me atinge, eu professo uma religião, ou então você vem dizer, não, mas eu também não tenho religião, isso é para quem tem religião, eu não devo me preocupar com isso. Então a razão de você, ou a desculpa de você pertencer a um ambiente não cristão, ou estar acostumado ao pecado, porque tem muita gente que vive na prática do pecado, e isso não vai te isentar da responsabilidade que cai sobre você. A mensagem está sendo pregada para você. Então, se você não é religioso, se você está acostumado a viver na prática do pecado,
saiba que a espada vai vir sobre você, se você não se arrepender e não se converter enquanto há tempo. Então veja que o versículo 14 e 15 diz assim: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, aqui está falando da morte eterna. Então você ainda tem a oportunidade, se você está assistindo essa mensagem, você tem a oportunidade de se salvar a sua vida através de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, só o nome de Jesus. Só Jesus é o Salvador. Se você for para o livro de Isaías, no capítulo 45, ele deixa bem claro aqui, no versículo 21, ele diz: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Só Jesus Cristo é o Salvador. Ah, mas eu já sirvo a uma religião que não acredita nisso, que já tem um segmento religioso, tem uma personagem que eu creio. Isso é o que você pensa. Isso é o que você aceita. Achando que essa personagem que você adora, que você segue, vai te salvar. Mas a Bíblia diz que só há salvação em Jesus Cristo. Você pode fazer qualquer coisa, mas só Jesus, Ele é o único que pode te salvar. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há Salvador fora de Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa é a nossa missão. A razão desse aviso aqui é para que você salve a sua vida. Porque Deus não quer que você morra. Ele não tem prazer na sua morte. O versículo 5 ele diz: e ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ou seja, nós estamos pregando. Cabe a você aceitar a palavra ou não. Mas independente de você aceitar, se você aceitar, você vai viver. Mas se você não aceitar, você vai morrer eternamente. E a morte eterna é o lago de fogo. O versículo 11 diz: diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, Deus não tem prazer na sua morte. Aquilo que você diz: não, mas Deus não vai jogar ninguém no inferno. Nossa, Deus não quer jogar ninguém no inferno. Deus não quer que você vá para o inferno. Pelo contrário, Deus quer que você se converta, que você viva, que você tenha a vida eterna. Então, se você não der ouvido à palavra de Deus, quando o castigo vier, não adianta você correr, nem adianta tentar se esconder, ou procurar a salvação por meios próprios, ou achar que é bom demais para ser castigado. Porque isso é o que muita gente pensa: não, eu sou bom demais. Olha o que diz versículo 12 e 13. A tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quando a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ou seja, não é porque você vai dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, uma boa esposa. Isso não é justiça, não vai justificar a sua entrada no céu. A única forma de se entrar no céu é pelo caminho chamado Jesus. E você tem que aceitá-lo. Você tem que passar por ele. Você tem que entregar a sua vida a ele. Confiar a sua vida a ele.
aí sim você vai ter vida eterna no céu. Caso contrário, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde irá então o diabo, o falso profeta, a besta e todos que esquecem de Deus, todos que desprezam a palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, Sofonias, o profeta Sofonias, ele diz aqui no capítulo 1, ele vai para o livro de Sofonias, no capítulo 1, do versículo 14 ao 18, ele diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro se poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então veja que Deus está profetizando aqui que ele vai ter um grande dia em que vai desembainhar sua espada e castigar todos os ímpios, todos aqueles que não crêem no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está tendo esse tempo, enquanto está vivo, enquanto é vivo. Faça isso. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Senhor, não endureça os vossos corações, mas abra, quebranta esse coração, creia na palavra de Deus, receba essa palavra que é para você, palavra de aviso. Eu não estou aqui para pregar somente prosperidade, isso é muito bom, mas eu estou aqui pregando como um profeta da palavra do nosso Deus, te alertando do que Deus está falando aqui para você nessa noite. Então, como mensageiro, fica aqui o aviso. Você está avisado. O versículo 7, voltando para o livro de Ezequiel 33, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha parte. Ou seja, como um pregador da palavra, eu leio a palavra de Deus e transmito para você, que talvez não tenha tido tempo de ler. Então aqui estou na figura, no ofício de um profeta de Deus, te alertando como atalaia de Deus sobre o que virá nos próximos dias, talvez nos próximos anos, mas não sabemos, porque o tempo para Deus não tem regras. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, meu querido, cabe a você tomar essa decisão. O que você deve então fazer agora? Ao ouvir o alerta da palavra de Deus, que a espada vai vir sobre a terra e que você está avisado. Então a sua atitude é reconhecer que é pecador, que é pecadora e se converter ao Senhor. O versículo 8 e 10 diz assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue o requererei da tua mão. Se você não tivesse sido avisado, eu era quem seria culpado se você morrer sem ser avisado. Mas a Bíblia diz aí, versículo 9: mas se advertir o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e não desfalecemos, como viveremos então? Então, Deus mandou lhe avisar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e precisam reconhecer isto, precisam reconhecer que são pecadores. Então reconheça que é um pecador, que é uma pecadora, e que no céu não entra pecador nem entra pecadora, só entram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é quem nos purifica de toda a iniquidade. E esse sangue só te purifica se você aceitá-lo.
aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, para que o seu sangue seja remidor, seja purificador dos seus pecados, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem que entender que a única maneira de escapar da espada da morte é se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia deixa bem claro: se você ouvir a mensagem, o alerta da palavra de Deus, e se converter do seu mau caminho, você vai viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, na glória celestial. Mas se você ouvir a mensagem como você está ouvindo e não está nem aí, quando vier então a espada, que você correr atrás, vai ser tarde demais. Porque a Bíblia diz que vai chegar tempo em que Deus vai mandar fome e sede sobre toda a terra. Não fome de alimento, nem sede de água, mas se de ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de Amós, no profeta Amós, capítulo 8, do versículo 11 em diante, você vai ver isso aí. Que Deus está dizendo que as pessoas irão andar de um mar a outro mar, do oriente ao ocidente, buscando ouvir a palavra de Deus, mas não encontrarão. Quando o dia da angústia chegar, quando a espada estiver então matando sobre a terra, então tome a decisão enquanto é tempo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Se converta hoje do seu nosso caminho. Não vá se achar bonzinho ou boazinha, mas reconheça que todos nós pecamos e precisamos do perdão de Deus. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que você se converta. Mais uma vez eu vou ler aqui o versículo 11. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho, ou seja, do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis ao caso de Israel? Então Deus quer que você se converta dos seus maus caminhos e viva. Essa é a vontade de Deus. Ele é paciente. Por isso que ele ainda não desembainhou a sua espada para matar a impiedade nessa terra. Porque ele é paciente. Ele quer que todos venham se salvar. Se você for a me acompanhar agora aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Faça isso. Deus está querendo que você se arrependa enquanto é tempo. Não caia, então, primeiro na desolação, na ruína. Não seja ferido pela espada para correr em busca da salvação, porque vai ser tarde demais. O tempo da salvação é agora. A Bíblia diz que o tempo da salvação é hoje, é agora. Se você for para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 2, porque diz: ouvide em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, a salvação é agora. O momento de você se arrepender dos seus pecados é agora. De aceitar Jesus Cristo como teu Salvador é agora. Porque amanhã você não sabe de nada. Você nem sabe se vai chegar amanhã para você. Então faça isso enquanto a espada chegue na sua vida e te pegue na impiedade. Faça isso. A espada pode me pegar, pode pegar qualquer pessoa. Mas se a espada que leva aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que tira a vida daqueles que já estão em Cristo Jesus, eles vão para o encontro de Jesus, que é muito e é incomparavelmente melhor do que aqui. Mas se você, meu amigo, minha amiga, não tem Jesus Cristo como seu Senhor, se a espada te pegar, você vai para o inferno, onde há choro e ranger de dente. Toma essa decisão agora. Entrega a sua vida a Jesus, antes que a espada te alcance, antes que a espada tire a tua vida. Faça isso. É o que Deus quer que você faça, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Esse é o motivo de avisar a todos que a espada da morte está chegando para destruir todos os pecadores que não se arrependerem a tempo de ser salvo por Jesus. Então você agora que está me assistindo, está avisado. E nós, pregadores da palavra de Deus, estamos livres do sangue de todos vocês.
Depois vai chegar dia de Deus, Senhor, eu nunca ouvi, ninguém nunca falou para mim. Hoje não há mais desculpa. Hoje todos os lugares têm a palavra do nosso Deus. Você vai para as redes sociais, tem a palavra de Deus. Se você quiser ir para uma igreja, você encontra a palavra de Deus. Talvez no seu trabalho tenha algum cristão que, se você dizer assim, me fala um pouco da palavra de Deus, ele fala para você. Então não há desculpa de você nunca ouvir a palavra de Deus. E não é você também fugindo de ouvir que você vai estar livre. Você sabe. Você já sabe que a palavra de Deus está bem pertinho de você. Que a salvação está perto de você. Mas você foge dela. Você tem medo de buscar a palavra de Deus. Para que seus pecados sejam revelados. Mas Jesus não está querendo divulgar os teus pecados. Ele quer lançar para trás de si. Ele quer lançar nas profundezas do mar do esquecimento. Ele quer lavar os teus pecados. Por isso, meu amigo, minha amiga, agora é o momento de você pensar na sua vida. Saber que a espada do Senhor está afiada. Está reluzente. E a qualquer momento Ele vai usar contra toda a impiedade na terra. Então tome uma decisão apressada. Se converta. Reconheça que é pecador. E se converta dos seus maus caminhos. E seja salvo através do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Que Deus salve a sua vida. Reconheça que Jesus é o único Salvador. Amém. Obrigado, Deus, pela vossa palavra. E que todos que assistiram essa mensagem entregue a sua vida ao Senhor. É o desejo de todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.